Não sei se você já notou, mas o jeito que os personagens de anime falam é um pouco diferente do normal. Mas será que tem algum problema em você usar anime para estudar japonês? Será que você vai acabar soando como um personagem? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te responder quais são as principais diferenças entre o japonês falado na vida real e o japonês dos animes, te contar o que é Yaku Arigo e também responder qualquer dúvida que você possa ter se estudar japonês usando anime é ou não é uma boa ideia. Desde a época que eu comecei a estudar japonês, eu sempre me deparei com essa discussão. Nesse processo eu acabei me deparando tanto com nativos que falavam que era uma ideia horrível e que você ia soar de uma forma completamente caricata, como com outros nativos falando exatamente o oposto. Mas e aí, quem tá certo nessa história? É exatamente isso que a gente vai analisar agora. E a primeira coisa que a gente vai ter que conversar é sobre formalidade. Talvez muitos de vocês já saibam, mas o japonês é uma língua que possui níveis de formalidade bem claros para cada situação. E essa linguagem mais formal e educada leva o nome de Keigo. E dentro do Keigo a gente ainda consegue dividir ele em três partes diferentes. A parte que vai polir as frases, como desse, mas. A parte de honra, que faz com que você leve as ações da pessoa que você está conversando a um nível de respeito maior. E a parte de humildade, que rebaixa as suas próprias ações se colocando em uma posição de inferioridade com a pessoa que você está conversando. E você com certeza conhece pelo menos uma expressão do Keigo de humildade, que é a palavra itadakimasu, que geralmente vai ser traduzida como obrigado pela refeição, apesar de que o significado dela é um pouco diferente disso, na verdade. Tá, mas por que tudo isso importa? Basicamente, dependendo de cada circunstância, vai ter uma forma sendo considerada socialmente correta para aquele contexto. Porém, no mundo dos animes isso é bem diferente. Dá uma olhada nessa cena do Luffy e do Kobe conversando. Essa cena acontece no primeiro episódio e é a primeira vez que eles se veem, e o Luffy fala Konofune Kaizokusen ka, que significa esse barco é um navio pirata, e o problema aqui tá justamente nesse K no final. Esse K ele serve para indicar que a frase é uma pergunta, porém usar ele em uma linguagem formal considerado meio rude na verdade. Mas aqui a gente ainda poderia argumentar que ele tá falando com alguém que é mais novo que ele, o que dá um pouco mais de liberdade. Porém não é o caso nessa outra cena que eu vou mostrar agora. Aqui ele fala Soudayo Osan, e como ele tá falando com alguém bem mais velho com ele, o que seria considerado certo na vida real seria utilizar uma linguagem mais educada. Então ao invés de falar Soudayo, ele teria que falar Sou desyo. E ele também teria que tirar esse Osan, que acaba soando meio como quase que velhote em português. Tá, mas por que isso ocorre? Nos animes a gente vai ter a linguagem sendo usada como uma ferramenta principalmente para dar personalidade para os personagens. Então por mais que falar desse jeito na vida real fosse soar extremamente estranho e babaca, no contexto de One Piece acaba só reforçando a personalidade de Luffy de agir de forma livre e de não se importar com formalidades ou coisas desse tipo. Isso daí também serve para criar contraste nos poucos momentos que ele vai usar uma linguagem mais formal. Então, por exemplo, naquela parte que a Nami tá doente, eles precisam achar um médico urgentemente, a gente vai ter uma das pouquíssimas cenas onde o Luffy vai usar o Keigo. Aqui ele fala Isha o yonde kudasai, nakamo tasukete kudasai, que significa basicamente por favor chamem um médico, por favor salvem a minha companheira. E esse kudasai, ele é justamente a palavra que torna essa frase tão educada. A gente pode entender ele como um equivalente ao por favor do português. E como o Luffy ele tá sempre utilizando palavras que podem ser consideradas rudes, quando ele solta essa frase acaba tendo muito mais impacto do que teria normalmente. E acaba se tornando um recurso narrativo, trazendo para quem tá assistindo uma sensação de urgência realmente muito forte. E a gente também tem personagens que são o completo oposto disso. Então, por exemplo, a gente tem o personagem Nanami de Jujutsu, que eu particularmente gosto muito, inclusive, mas que ele acaba sendo sempre muito formal, independente com quem ele está falando. Que ele disse, Kochira wa watashi ga katazukemasu, que significa algo como aqui eu vou limpar a bagunça. O que torna essa frase esquisita é que ele tá falando com o Itadori, tá em uma posição inferior a ele na hierarquia no mundo de Jujutsu, mas ainda assim ele transforma o verbo katazukeru, que significa organizar algo ou eliminar a bagunça. Aqui ele tá mais com o sentido de eliminar um problema mesmo, eliminar a maldição que tá perto deles no caso. Ele pega esse verbo e ele coloca na forma mas, que serve basicamente para você deixar a frase mais polida e você vai usar geralmente com pessoas que são mais velhas que você ou estão em uma posição mais alta que você em alguma hierarquia. Então aqui o mais normal seria ele falar Kochira wa watashi ga katazukeru. Então talvez vocês me perguntem, todo anime vai ignorar essas regras de convivência? E a resposta é não.
Um dos melhores exemplos disso é Haikyuu, que acaba seguindo certinho todas essas regras, o que faz ele soar bem mais realista na prática. Mas então é só isso? Acabou? Essas são as diferenças? Na verdade é agora que a gente vai começar. Então agora a gente vai entrar na maior diferença do japonês falado no anime pro japonês falado na vida real, que é algo que a gente pode chamar de yaku-arigo, que traduzindo para o português seria algo como linguagem de função. Então ela basicamente é o conjunto de palavras que são usadas em histórias fictícias para encaixar um personagem dentro de uma determinada função na narrativa. Então basicamente o personagem ele vai se expressar de uma forma um pouco diferente dependendo do sexo dele, dependendo da idade dele, dependendo do trabalho, da região onde ele mora e etc. Então vamos começar com um dos casos mais fáceis de se perceber, que é a linguagem de samurai. Nessa cena o Kinemon ele fala Korera subete seisha no kao de gozaru, que significa todos estes são o meu rosto, e aqui a gente tem as palavras seisha, que é uma das formas de dizer eu, porém é uma forma que só vai ser usada por samurais ou por pessoas imitando samurais, é bem característico, e a gente também tem o verbo de gozaru, que é um dos equivalentes do da, que é o ser do japonês, e que assim como seisha é bem característico dessa linguagem de samurai e não é algo que você vai ver no dia a dia. Outro exemplo bem marcante é a linguagem dos velhos. Nesse primeiro exemplo ele falou Honto no ninja e no michi wa mada mada kore kara ja, que significa o caminho para se tornar um verdadeiro ninja ainda é a partir de agora. Que esse já vai ser o que caracteriza essa fala como uma linguagem de idoso. É muito característico em qualquer anime você colocar esse já no lugar do da. Como a gente viu antes, o da ele é basicamente o ser do japonês. Só que o detalhe é o seguinte, você não vai ver nenhum idoso falar assim na vida real. Essa daí é uma linguagem completamente fictícia. Nessa outra frase ele diz Iko washi wa kono koto o kougai muyou toshi okite wa yabutta mono ni wa kibishii batsu o taite kita, que significa desde então eu transformei isso em um assunto que não deve ser tocado e puni severamente aqueles que quebraram essa regra. E nessa frase o que torna ela característica para essa linguagem fictícia de idosos é a palavra washi, que também é uma das várias formas de se dizer eu. Outro padrão que você vai encontrar muito em quase qualquer anime é a forma estereotipada feminina de se falar que algumas personagens têm. E para ver isso, vamos olhar as duas protagonistas de Oregairo. Nessa primeira frase a Yukino diz Ara dewa nan no tame ni shugaku ryoukou ni iku no kashira? Que significa me pergunto então para que motivo nós vamos para a excursão escolar. E aqui o que torna isso uma linguagem estereotipadamente feminina é primeiro a palavra ara no começo, que ela não tem exatamente um significado, na verdade é um som que algumas personagens fazem para demonstrar uma surpresa, e depois a palavra kashira no final, que a gente pode traduzir como me pergunto se. Agora vamos comparar com uma frase da Yui. Aqui ela diz Dakara, korekara mo nakayoku dekiru kana? Que significa, por isso, me pergunto se, mesmo a partir de agora, podemos continuar sendo amigas. E nessa frase, o que a gente tem que prestar atenção é o kana no final. Ele tem exatamente o mesmo significado do kashira da frase passada, porém dito de uma forma neutra que é muito mais realista para hoje em dia. Vamos ver mais uma frase. Nessa frase a Yukino fala Ayamaru aite ga chigau wa yo, que significa você está pedindo desculpas para a pessoa errada. Nessa frase é o wa no final que transforma ela em algo estereotipadamente feminina. Novamente vamos ver uma versão da Yui. Aqui ela diz Nanka soyu no sugoku ii jan, ouen suru yo, que significa isso é incrível, não é? Eu vou apoiar. E aqui o detalhe é que ela falou o yo no final sem utilizar o a, o que faz a mesma função que o ayo da frase passada, que é dar uma ênfase, mas faz de um jeito que é muito mais natural para hoje em dia.
E eu falo hoje em dia porque essa forma de falar especificamente era bem comum até mais ou menos metade do século passado, mas hoje a gente praticamente só vai ver em anime ou em filmes. E outra coisa que pode gerar uma curiosidade é por que a Yui fala normal e a Yukino ela fala de um jeito estereotipado. Esse tipo de linguagem estereotipadamente feminina, ela quase sempre é utilizada quando a personagem ela é de uma família muito rica. Vocês podem reparar que a maioria das vezes que vocês ouvirem esse Wayo, ele vai ser com personagens que são muito ricas, como é o caso da própria Yukino, como é o caso da Kaguya, como é o caso da Ares e de várias outras. E um último padrão que eu gostaria de apresentar hoje é o das meninas gato. Esse aqui é super simples, provavelmente até quem não fala nada consegue perceber que tem uma diferencinha, que é substituir o na por nya. Isso fica extremamente fácil de perceber na palavra naruhodo, que fica nyaruhodo. Nyaruhodo nya. Eu sei que pode ser muito chocante para alguns, mas não, as meninas gatos não falam dessa forma, isso daí é completamente fictício também. E claro que além desses padrões mais frequentes, ainda tem os casos dos personagens que falam de uma forma diferente de todos os outros. Como exemplo a gente tem o Datebayo do Naruto, que eu gravei um vídeo inteirinho só falando dele, então seria muito gentil da sua parte se você desse uma olhada, é só clicar no card aí em cima. A gente também tem a Violet de Violet Evergarden, que fala meio que parecendo um robô. Também tem a Arengue de Non Biori, que coloca um non no final de quase todas as frases. Mas agora finalmente voltando para nossa pergunta inicial. E aí, será que é recomendado você usar anime para estudar japonês? A minha opinião é bem simples, se você gosta de anime, sim. Aprender japonês é algo que vai te levar um bom tempo, então se você não usar algo que você gosta no processo, o mais provável é que você desista no meio do caminho, na verdade. E se você acha que aqueles livros didáticos como Minna no Nihongo tem um japonês completamente natural, eu sinto te informar que não. Eles na verdade são bem mais distantes do japonês falado na vida real do que o japonês dos animes. Além disso, nada do que a gente viu hoje realmente atrapalha. Na verdade, a maioria dos argumentos que eu vejo para que uma pessoa soaria igual um personagem de anime pressupõe que essa pessoa é um completo imbecil e que não ia perceber que os personagens estão falando de forma completamente diferentes uns dos outros, que ia pesquisar o porquê disso no meio do caminho. É realmente muito difícil de imaginar isso. O próprio processo de você pegar esses textos e estudar eles faz com que você entenda que eles estão sendo falados de uma forma mais estereotipada e etc. E outro ponto é que isso é uma generalização também. Assim como a gente viu que a Yui falava de um jeito bem normal, bem próximo de uma pessoa real, vão ter vários outros personagens que vão entrar nesse mesmo grupo. Então, para dar alguns exemplos, os personagens que eles são mais humanos do estúdio Ghibli, então tipo, a Chihiro fala de uma forma mais normal. Os personagens de Kimi no Na wa também tendem a falar de uma forma mais normal, apesar de que a Mitsuha fala em dialeto, mas isso seria tema para um outro vídeo. Os próprios personagens de Haikyuu, como a gente viu mais cedo, eles falam de uma forma mais normal também. Então, se em algum momento você se sente mais inseguro, você pode usar esses como referência. Mas para mim, o ponto que desmonta esse argumento é justamente o fato que, como talvez você tenha percebido, na maior parte dos casos a gente tem mudanças nos mesmos lugares, que são a forma de dizer eu, a forma de dizer o verbo ser e as partículas que vão ser usadas para colocar um sentimento no final da frase. Só que a grande verdade é que a maior parte da frase não muda. Toda a maior parte de vocabulário que você vai ter vai ser exatamente a mesma, tanto na vida real como em um anime. Então, eu não acho que tem muita necessidade de você se preocupar tanto com isso. Mas e a sua opinião? Deixa ela em um comentário aí embaixo pra gente conversar. E aproveita que você já tá descendo até e já deixa o like e a inscrição pra dar aquela ajuda. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui e uma ótima semana pra todo mundo. Até mais!